estamos sendo gravados, tá? Aí, assim, ela fica disponível tanto no AVA, vai ter um link, né, na parte aula. Então, como nós estamos na 8ª semana de aula, de acordo com o calendário da Croton, mesmo a gente tendo tido alguns feriados, algumas aulas que a gente não teve, né, nós vamos postar essa aula na sessão 2 da unidade 3, apesar da gente estar na sessão 1 hoje, tá? Então, ela fica postada na sessão da frente. Beleza. Eu vou falar das provas, pessoal, ao fim da aula, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para conversar, tá? Contar para vocês o que eu sei até o momento, que ainda não é muita coisa, tá? Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Beleza. Aí é o seguinte, pessoal, essa aula fica postada lá, e aí a gente vai... eu vou disponibilizar o link dela hoje ainda para vocês ali no grupo também, o link do YouTube, beleza? Aí é o seguinte, pessoal, depois que a gente finalizar a nossa aula teórica de hoje, eu vou passar a parte de revestimento, a gente vai conversar sobre a matéria, aí eu falo para vocês o que eu sei de prova por enquanto, tá? Não é muita coisa, ainda estamos aguardando algumas diretrizes, mas eu vou passar qual que é a minha ideia de cobrar de vocês, né? O que eles passaram para a gente até agora, até porque estamos só com 15 alunos e essa turma é uma turma de 60, né? Então, eu acredito que vai ter mais gente que vai entrar ainda, e aí a gente conversa com todos, tá joia? Então, vamos começar falando de revestimentos. Como já é de praxe, eu vou deixar o grupo aqui de materiais aberto, tá? Tá aqui do meu lado. Vocês vão fazendo comentários, fazendo perguntas, né? Se quiserem mostrar alguma coisa que vocês já viram, mandar alguma foto, alguma coisa, vai ficar aberto aqui exatamente para isso, para a gente ir conversando, né? No decorrer da aula e vocês tirarem as suas dúvidas, tá? Então, vamos iniciar aqui falando dos revestimentos que são comuns na construção civil. Então, né, lá na primeira parte a gente falou muito de concreto, certo? Falou das suas propriedades, falou dos ensaios que são utilizados para trabalhar com concreto, falou de estudo de dosagem, aí a gente entrou na unidade 2, falou de resistência à compressão, falou bastante dessa propriedade, que é a propriedade mecânica mais importante, falou, né, dos ensaios que são realizados em campo, em laboratório, do slump test, dos ensaios que são realizados para concreto altadensável também, né, que é um concreto que a gente vem vendo bastante, né, nessa matéria. Aí, na última aula, a gente falou de controle tecnológico do concreto, e agora a gente vai entrar numa unidade diferente. Vamos falar sobre argamassa e sobre revestimentos em si, tá? Então, a gente inicia falando sobre os revestimentos, né? Contando um pouco da história deles, falando sobre como que eles são utilizados normalmente, quais que são os mais comuns e as suas aplicações. Na próxima aula, a gente vai seguir com esse conteúdo teórico e falar da sua execução, como que esse material é executado, tá? E aí, a última sessão da unidade 3 vai falar dos problemas em revestimento, então, das manifestações patológicas que aparecem nos revestimentos, né? Os problemas que a gente vê todos os dias, todo mundo já viu algum problema em revestimento. Mas antes, para a gente falar desses problemas, né, a gente vai começar falando de quais são eles e como que eles são utilizados normalmente, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida também, quiserem abrir o microfone, né, durante a aula para perguntar, também ficam à vontade. Se não quiserem, podem usar o grupo do WhatsApp também, beleza? Então, vamos começar a conversar sobre o que são os revestimentos, tá? É um conjunto de camadas, né, que vai recobrir as vedações e as estruturas. Então, a gente vai ter uma situação parecida com essa aqui da imagem. Vamos ter um substrato, que pode ser de concreto, pode ser cerâmico, né, que seriam os nossos tijolos. E aí a gente vai ter as camadas que vão fazer esse revestimento. E para que essas camadas vão servir? Elas vão auxiliar a melhorar as funções da vedação. Quais são essas funções? Essas que estão aparecendo aqui, ó. Estanqueidade, então, não deixar, né, passar a água de uma maneira que possa prejudicar o meu substrato, prejudicar a minha estrutura.
e causar algum tipo de manifestação patológica extrema. Então, deixar ali estanque o máximo possível e isolar a entrada dessa água. Além disso, isolamento térmico e acústico. Então, causar o quê? Um conforto para o usuário, para ele estar utilizando, né, a edificação da melhor forma, ter aquela casa quentinha, né, ou não deixar o frio entrar, né, nem sempre é possível, dependendo do tipo de revestimento que a gente está usando. A gente sabe que temos situações que acontecem, né, quando o revestimento não é escolhido adequadamente. Também isolamento acústico, então melhorar, vou aceitar aqui, melhorar a parte de som, né, para não deixar o som passar entre uma parte do cômodo e outra, tá? Então, melhorar essa parte aí. Ainda, a ação contra o fogo, então auxiliar para que essas vedações, né, consigam resistir um pouco mais, caso a gente tenha uma situação de contato com o fogo. E aí vai depender o quê? Da composição química desse material, ele vai auxiliar nesse tipo de situação. E ainda, claro, proteger a edificação, a nossa parte estrutural, né? A parte de concreto armado, que vai ali estar segurando a nossa estrutura contra as intempéries. Então, evitar que as intempéries tenham uma ação excessiva ali, né, na nossa estrutura em si. E isso faz parte também do que o revestimento vai nos auxiliar, tá? E aí ele vai constituir, claro, uma parte do acabamento final da nossa estrutura. Então, é a parte que vai ficar visível ali, ou que vai receber a parte que fica visível, né? Então, ele é colocado também com funções estéticas para deixar o cômodo mais bonito, para valorizar o preço daquela edificação, daquele empreendimento. Como vocês sabem, nós temos vários tipos de revestimentos, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Beleza, pessoal. Falando então dos tipos de revestimento, né? Voltando, todos eles vão ter as mesmas funções: proteger, né, as nossas estruturas e os nossos elementos de vedação, o substrato simples ali, vedar, auxiliar no processo de vedação para que não entre em contato com agentes agressivos, para que a água não tenha, né, uma infiltração ali tão grande que possa prejudicar esse tipo de material, porque são materiais porosos, e ainda dá um acabamento interessante, né, para os nossos cômodos, para as nossas estruturas estruturais mesmo, né, o concreto armado, os pilares, as vigas, as lajes, e também para a parte de vedação, dar aquele acabamento final. Nós vamos falar hoje sobre 4 tipos de revestimento, tá? Que a gente vai abordar na aula de hoje um pouquinho mais profundamente. Então, nós vamos falar dos revestimentos com argamassa, né? Que é o que a gente conhece bastante aí. Os cerâmicos também, que a gente utiliza, né, dependendo da situação, vem sendo cada vez mais utilizado aí. As pedras naturais, tá? Que são ornamentos estéticos normalmente, né? Que também tem uma variedade bem grande de tipo de pedra natural que pode ser utilizado na construção civil, e o amado e conhecido gesso, né? Como que ele é utilizado, quando que ele é utilizado, né? Como que ele é feito, produzido, e em que situações que ele pode ser usado ou não. Então, nós vamos conversar sobre esses 4 tipos de revestimentos hoje. Vamos iniciar com o primeiro revestimento, então, que é o revestimento de argamassa, tá? Ele é bem utilizado para vários tipos de situação, acho que é o primeiro processo, né? Quando a gente começa a falar de acabamento, de fase final da obra, é a utilização do revestimento em argamassa, né? E em obras convencionais ele é a situação mais barata e mais fácil de ser realizada, então é muito, muito aplicado. Tá? Ele tem uma rugosidade interessante, então a gente tem um contato ali entre a argamassa que está sendo colocada como revestimento e uma outra camada que pode ser aplicada para dar um acabamento decorativo final, que vai ser bem interessante.
nós temos uma aderência entre o substrato e entre a camada de argamassa que auxilia para que ela fique, né, bem segura, homogênea, uniforme ali e não vá se soltando com o tempo. Então, essa aderência é um dos aspectos mais interessantes para a gente conseguir fazer essa ligação argamassa-substrato. Lembrando que o que vai causar aderência quando a gente fala de compostos cimentícios, né, que estão ali fluidos quando eles são colocados no substrato. A nossa querida e amada, né, a etringita, aquelas agulhinhas que a gente estava comentando nas outras aulas, que fazem parte da microestrutura do concreto. Elas que vão auxiliar para segurar ali a argamassa, segurar esse tipo de material no tijolo, no concreto, na camada de substrato ali que está recebendo o revestimento. Além disso, né, por ser um material cimentício, que endurece, que tem certas propriedades, ele vai ter uma resistência mecânica interessante para segurar, né, possíveis solicitações ali que a estrutura pode receber. Temos ainda uma porosidade, esse material é poroso, então ele deixa passar um pouco de água, mas ele tem uma certa estanquidade também, dependendo do traço, de como que está arrumada a nossa granulometria, de como que está sendo montado esse material. Lembrando sempre, pessoal, quando a gente fala de argamassa, nós temos 3 componentes apenas que vão estar ali, são os componentes básicos da argamassa. Cimento, aqui, agregado miúdo, então, a famosa areia, e água. Diferente do concreto, na argamassa, nós não temos agregado graúdo, só o miúdo, tá? E aí aqui nós podemos ter adições e aditivos? Sim, podemos ter, sim, adições e aditivos. Aí vai entrar, por exemplo, a cal, que pode compor as argamassas, vai entrar o aditivo retardador de pega, o plastificante, todos esses materiais vão entrar aqui para auxiliar a compor os traços das argamassas, mas o principal, né, o que a gente considera como os elementos básicos desse tipo de composto, são esses daqui, para a gente lembrar a diferença entre a argamassa e o concreto. Tá joia? Beleza, pessoal. Então, vamos começar com o revestimento de argamassa, o convencional, né? O que vocês conhecem bastante, que tem as 3 camadas básicas, né? Chapisco, emboço e reboco, tá? Então, eu vou ter o meu substrato aqui, ele pode ser cerâmico, que seriam os tijolos, ele pode ser, né, uma camada de concreto, ele pode ser os blocos de concreto também, a camada de vedação em si, né? Podem ser materiais acartonados lá, aquelas madeiras do steel frame, então um substrato básico, e aí a gente vem com as camadas de argamassa ali, de revestimento, para estar compondo esse tipo de situação. Então começa com o chapisco, vem o emboço para regularizar, vem o reboco, e depois do reboco viria a pintura por cima, tá? Tá fechado o Forms, que até hoje o Forms da aula passada. Eu vou dar uma olhada então e reabrir. Eu não estava conseguindo abrir o Forms hoje de manhã. O Google deu uma bugada, acho que era muito Forms. Daí eu vou dar uma conferida, então eu reabro, tá? Segura as respostas e daí manda para lá. Eu vou dar uma olhada lá. Eu não lembro se tinha Forms para hoje. Não era o Forms, professor, era um e-mail que a professora É no pediu. e-mail, né? Isso. Essa matéria era no e-mail, né? É no e-mail, Silvia, essa matéria. É para mandar por e-mail. Isso mesmo. É respondido por E Word, isso que tinha, tá. Tava me e confundindo. tinha aquele exercício lá da ponta, aqueles negócios que do lado pra fazer, né? Isso. Exato, exato. Uhum. Esse é por e-mail. Responde no Word e daí me envia por lá. Se quiserem responder à mão também, pode mandar a foto. Não esqueçam, pessoal. Uma coisa que eu quero lembrar, já aproveitar esse momento. Quando eu peço os trabalhos por e-mail, coloquem o nome de vocês no nome do arquivo, tá?
facilita muito a minha vida, porque às vezes eu perco o aluno, porque ele põe um nome, trabalho tal, e aí para eu achar quem mandou o trabalho tal, fica muito difícil. Então coloca trabalho tal, mas põe o teu nome junto, põe Guilherme, Henrique, tá? Para mim fica muito mais fácil na hora de corrigir, eu não tenho que ficar caçando. Isso está fazendo demorar muito a minha correção. Tem alguns trabalhos que eu estou na lista para corrigir e aí atrasa muito quando não tem o nome de vocês. Ou põe a primeira coisa ali do texto, tá? Põe o nome de vocês, que a hora que eu abrir eu consigo visualizar, que às vezes eu fico caçando, porque vocês têm alguns e-mails comerciais, e aí fica difícil de eu saber quem que é o aluno, né? Eu não posso deixar vocês sem nota, Deus o livre. Que depois, né, eu sei, vocês vêm pra cima. Então, coloquem lá o nomezinho de vocês no arquivo, tá? Isso vale para esse agora e vale para os próximos também, que daí fica mais fácil da gente corrigir. Beleza, esse aqui vocês conhecem bem, né, galera? Essas 3 camadas aqui. É dia a dia, certo? Vamos falar sobre cada uma com um pouquinho mais de calma. Qual que é a ideia do chapisco, pessoal? Daquela primeira camada que é dificílima de fazer, tá? O chapisco tem que ter um ângulo, né, de execução ali para fazer ele, que é bem interessante. Eu acho até uma arte, né? Se você for ver a pessoa fazendo, acho um absurdo. A ideia do chapisco é fazer um preparo do substrato. Então, deixar ele com um pouco mais de rugosidade para receber as camadas que vão ser mais grossas, né? A gente sabe o emboço normalmente tem alguns centímetros ali de espessura, então a nossa ideia é melhorar a rugosidade em contato ali com essa camada que é mais grossa, tá? E aí a gente melhora a aderência, né? Porque a gente vai ter um composto cimentício que está recebendo essa camada mais grossa. O que tem no composto? Tem tringita, né? Tem muita tringita na superfície que vai linkar esse material de uma maneira química ali bem interessante, vai auxiliar para segurar isso. E além disso, nós melhoramos a situação de absorção. Então, o substrato não vai absorver a água que viria dessa camada mais grossa, né, de espessura mais grossa ali, e a gente vai evitar problemas de retração, por exemplo, né, do tijolo sugar a água da camada de emboço ali, que é normalmente de alguns centímetros, e poder causar alguma fissuração que ficaria aparente depois, alguma coisa assim. Então, a gente faz esse primeiro preparo com a camada de chapisco, tá? Aí, a próxima camada vem a camada de emboço, que é para cobrir o nosso substrato, essa que é a ideia, regularizar também a base, então, dar uma arrumada se a gente tiver uma distoância ali, né, em relação à linearidade dessa base, então, conseguir regularizar essa situação. Às vezes a galera dá uma exagerada ali nessa espessura, né? Regulariza um pouco demais, né? Isso acontece também. E ainda para permitir que a gente consiga uma aplicação bem linear e homogênea da última camada, das camadas finais ali decorativas ou da camada de reboco que vai receber a pintura, tá? E aí vem a camada de reboco final, né? Acho que alguns conhecem por calfina, essa camada é a camada de reboco, tá? É utilizada para cobrir o emboço e propiciar uma camada fininha ali, que seja bem homogênea, bem limpa, para que a gente receba, por exemplo, uma pintura e não tenha nenhuma irregularidade, né? Então, seria essa última camada aqui, um pouco mais fina. Normalmente ela tem o quê? Uma proporção de cal maior no traço, tá? Por isso que ela é normalmente chamada popularmente, né, de cal fino ali. E aí ela pode receber a pintura sem a gente ter uma irregularidade, né, em relação a esse material, tá? Dúvidas em relação a isso aqui? Já viram, já fizeram, já conhece, né? Faço com o pé nas costas. Reboco, meu Deus do céu. E aí, o que vocês têm para me dizer disso, né? Todo mundo aqui sabe fazer chapisco como ninguém. Alguém já fez? Já.
Algumas Já vezes. fizeram algumas? Eu acho um processo bem interessante, né? Porque é bem manual, né, pessoal? É bem legal de aprender, né? De conseguir trabalhar com isso, assim. E tem pessoas que realmente têm talento para fazer um trabalho muito bonito de ser feito, né? Bem legal mesmo. Ainda é feito, né, pessoal, para qualquer situação, tanto camada interna quanto camada externa. É difícil, gente. Nossa Senhora, quando eu tentei fazer chapisco na faculdade, a gente chegou a fazer uma aula prática, né? Espero que a gente consiga fazer algumas aulas práticas, né, também juntos aí. Vamos esperar que acabe logo essa situação. E aí era bonito de ver, né? O técnico mostrando como que fazia. Lindo, fácil, né? Tranquilo. Aí vai lá o aluno fazer, né? Tá, no chão, tá. Né? Não tinha muito, não ficava, impossível. Não ficava, era bem complicado. Então é um tipo de mistura, né, para fazer o chapisco que é bem fluida, tá? Ela tem uma composição de cimento ali, um consumo de cimento pequeno, tá? E aí tem muita água, né? Então ele é um material fluido ali para que ele consiga ficar chapiscado mesmo, ficar essas explosões ali de material que ficam no substrato. É muito legal, então são camadas aí que tem um certo processo de execução para ser feito. A gente vai conversar mais de execução na próxima aula, daí passo a passo, falar das execuções em si, tá? Aí vocês me contam também mais sobre isso. E aí, pessoal, quando a gente fala de argamassa, a gente tem mais algumas situações que já estão sendo bastante utilizadas aqui no Brasil, né, que a gente vê surgindo como opção. E em relação a essas 3 camadas aí, a gente já pode ter algumas variações. Uma delas é essa chamada camada única, né, ou reboco paulista, que o pessoal fala, que é o quê? Um único tipo de argamassa que é aplicado já para fazer as vias, tanto de emboço quanto de reboco. Aplica-se uma camada única que é regularizada ali e em cima dela que é aplicada a camada decorativa ou a cerâmica ou vem a pintura. Esse tipo de revestimento aqui em argamassa, ele ainda exige, tá, a aplicação do chapisco, principalmente quando a gente está em superfície de concreto, em uma vedação de concreto. Às vezes, na vedação de alvenaria ali, eles conseguem não realizar o chapisco e ir direto para essa camada, tá? Mas se for uma situação de superfície de concreto, vedação de concreto, né, de blocos ou pré-moldado e tudo, o chapisco ainda é necessário para a gente conseguir melhorar a aderência do substrato, tá? Que ainda é um pouco limitada em relação à alvenaria. Já está sendo feito, então a gente tem uma mistura um pouco diferente, que aí a gente consegue regularizar numa camada única e acaba, né, já melhorando esse material para ele receber a pintura. Então, é o que? Uma evolução de processos, né, pessoal? Como a gente sabe, a construção civil vai sempre melhorando ao longo do tempo, conhecendo novos produtos, novos processos de execução, e esses são alguns que vão surgindo, né, para ir substituindo aos poucos a situação. Não está aparecendo para mim o Fagner. Não estou vendo ele aqui. Pede para ele tentar sair e entrar de novo. Ó, já bugou o negócio aqui de novo. Não é fácil esse programa, gente. É aprendizado dia a dia. Aparecia para mim no cantinho, sabe? Tem negócio de participante, aparecia aceitar. Agora não está aparecendo. Não chegou o do Fagner aqui. Aí o que acontece, pessoal? Quando eu tenho a camada de concreto ali, ela pede um pouco mais de aderência, pede essa camada de chapisco ainda, para a gente conseguir realizar essa camada única. Então, está evoluindo para que a gente use menos material, para que a gente já chegue no material que consiga fazer as vias, né, de 2 camadas em si. Então, está sendo melhorado cada vez mais os processos para sempre a gente tentar fazer com que seja produzido, executado de uma maneira mais rápida, tá? E para que a gente consiga reduzir custo com material mesmo, né? Reduzir orçamento das nossas obras, dessa fase de acabamento também, tá?
Deixa eu só colocar aqui. Para ele ver também. Aí, ó, agora apareceu. Foi. Beleza. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é mais uma opção dessa camada única, tá? Que é o RDM, que a gente fala, que é a monocamada ou monocapa, que é um outro tipo de revestimento, também uma evolução em relação ao tradicional, né? Que a gente está comentando que vai evoluindo esses processos, e ele é muito aplicado lá na Europa, tá? Ele já é utilizado bastante, né? Normalmente essas camadas que a gente vê que já tem uma coloração dela, né? Que vem da própria camada, então a gente comentou um pouco sobre os aditivos, colocar um pigmento, alguma coisa assim, elas já são feitas até dessa forma para não precisar nem da pintura, nem da camada decorativa final, tá? Então, normalmente é feito o quê? Tem um tipo de argamassa que é utilizado especificamente para essa única camada, tá? Ela também, dependendo da superfície do substrato, não vai precisar de chapisco, já consegue colocar ela direto, porque ela tem uma aderência que é melhorada ali em relação à mistura, só que a gente não tem esse produto ainda normatizado aqui no Brasil, ele só pode ser produzido ali, dosado na hora, a gente não tem a venda, né? Lá eles já têm essa argamassa à venda e daí facilita para que seja utilizada em larga escala. Qual que seria a composição desse material, né? Como ele é um material diferente, eu trouxe aqui a composição para vocês. Então, ele vai ter cimento branco. E aí que entra a parte de colocar os pigmentos, né? Então, eu vou ter um cimento que não tem uma coloração como o nosso, que é cinza, né? Normalmente. Vou utilizar cimento branco, que ele pode ser produzido também. Vou ter cal também, que não vai adicionar coloração. Vou ter os agregados ali, aí sim, entra o agregado miúdo e ele vai ter uma coloração mais clara, então isso é pensado já de uma maneira decorativa para não influenciar e não estragar o aspecto visual que esse revestimento vai ter. Aí vão entrar os pigmentos, aí da coloração, né, que a pessoa escolher, vai ser vendido de várias colorações diferentes. A gente tem pigmentos em pó que são vendidos aqui no Brasil, eu até comprei um, que a minha ideia era fazer uma argamassa colorida com vocês, né, ou um concreto colorido. É vermelho, bem bonitão. Vamos tentar fazer aí a hora que voltar, né? Eu tava testando ele aqui, fica bem legal, fica bem homogêneo ali e tudo. E aí vão entrar os fungicidas para o quê? Auxiliar, né, na proteção desse material contra a ação de micro-organismos, para não degradar a cor, não dar aquele bolor, aquele mofo que ficaria esteticamente ruim, né, nas fachadas. Então, dá uma proteção extra para esse tipo de coisa. E os aditivos, que também podem estar numa argamassa normal ali para auxiliar na sua aplicação, né? Para melhorar a sua trabalhabilidade, para retardar a pega, para a gente conseguir aplicar da maneira correta. Então, é um material ainda que aqui no Brasil não está normatizado, mas que ele está sendo cada vez mais testado, utilizado, e provavelmente logo vai chegar aqui para a gente também, para ser usado em larga escala. Alguém já chegou a ver alguma coisa nesse estilo? Não? Nada parecido? Alguma coisa? Professora, Oi. professora, Hum, é o Joel. Diga. Eu já vi alguns produtos disso aí, professora. Uhum. É a aplicação de dioxídio de um material chamado de opsídio junto com o cimento, professora. O único diferença que você tem que fazer um balanceamento dos agregados na granometria dele. Então, normalmente o pessoal utiliza a 7214. É uma areia, tenta fazer um comparativo com uma areia normalizada do IPT e faz o balanceamento. Acho que, se não me engano, é uma área 16, 30, 50 e 100. Nossa, que legal. Sai. Que interessante o processo, né?
Eu acho que tem um cuidado muito maior com o traço, né? Numa situação dessa aqui. Tem sim, professora, tem. Estão me ouvindo bem, gente? Como que tá? O que saiu ruim? Oi, professora. Oi. Esse material, a gente já chegou até no outro, testar isso em laboratório, ali num trabalho junto com o pessoal da Votorantim, Argamassa. Entendi. Quando retornar às aulas, a gente pode até fazer alguma coisa de um traço assim lá no laboratório. Não sei como é que faz ele. Sim, dá pra gente fazer sim. Ok, pode seguir. Beleza. O que o Joel estava falando é que ele já viu o material ser montado, né? Já viu o traço acontecer com esse material. Deixa eu ver. O do Joel que está dando eco, então. Tá. Agora, voltou, pessoal? Tá tranquilo? Joel, desliga o teu microfone aí, Joel. Beleza. Ok. Melhorou agora? Deixa eu ver. Tá, agora foi. Foi? Acho que era o do Joel que estava aberto e daí estava voltando, né, o som. Agora arrumou? Beleza. Acho que a hora que o Joel abriu acabou me ouvindo 2 vezes, né? Acontece aqui no meu também, às vezes ele não fica no fone, fica no notebook, daí eu fico repetindo, né? Fica voltando o som. O que o Joel estava falando é que ele já viu o material ser feito, né? Como que é produzido, e eles usam uma areia normatizada, quase próximo do que a gente consideraria o normatizado aqui pelo IPT, que é uma areia com uma granulometria bem específica, né? Com cuidado de tamanho de grão ali, que aí a gente consegue produzir um material que vai formar essa monocamada. E ele sugeriu para que a gente consiga realizar um traço parecido com os que ele já viu ali, né, desse material quando a gente voltar para as aulas presenciais. E a gente consegue fazer isso sim, espero que logo, né? Daí a gente monta um traço ali, o João me auxilia a montar um traço legal para a gente conseguir fazer em sala e vocês verem como que fica um material desse, né? Vamos aproveitar essas experiências aí, são muito ricas para a gente conseguir conhecer materiais diferentes e, né, ver como que eles ficam no dia a dia ali, que são coisas que a gente tem dificuldade de ter contato, né, pessoal? Então, tem que aproveitar mesmo. Vamos tentar fazer sim, vai ser muito, muito legal, tá? Beleza, pessoal. Falando um pouco de revestimento de argamassa, foi isso. A gente vai voltar nesse assunto, falar de execução. A gente vai falar dos problemas que esse tipo de material pode dar depois, tá? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora nos revestimentos cerâmicos, tá? Vamos falar um pouquinho do que são os revestimentos cerâmicos, o que normalmente eles são utilizados, né? Quais que são as classificações para esse tipo de material, para a gente seguir, e daí na próxima aula a gente fala de execução, tá? Então, qual que é o objetivo dos revestimentos cerâmicos? Eles vão entrar para finalizar, né? Para dar aquele acabamento final que a gente estava comentando, depois das aplicações das camadas que vão recebê-los, né? A gente vai falar da argamassa colante também. Aí a gente utiliza o revestimento cerâmico ali
né? Dependendo do que eu quero esteticamente, nós temos inúmeros tamanhos, inúmeras opções de material que estão sendo propostos aí, né, pelas empresas, estão sendo vendidos comercialmente. Hoje nós temos uma gama muito grande desse tipo de material, tá? Então nós vamos ter uma diversidade bem grande de aplicação, né? Tanto revestimento interno, revestimento externo, vamos ter pisos, né? Residencial, comercial, público, vamos ter até os nossos pisos táteis, né? Que a gente tem ali na faculdade, que estão sendo recolocados, né? Com o objetivo de auxiliar os deficientes visuais e tudo, ter toda essa marcação, tudo isso considera, né, revestimento cerâmico, tá dentro dessa classe aqui, tá? Então, nós vamos ter diferentes acabamentos também em relação à rugosidade, à aderência, né? A gente tem alguns materiais que tem um esmalte, são esmaltados mais lisos, alguns, né, tem uma certa aspereza ali para que a gente consiga utilizar em situações que necessitem, né, dessas características. Temos várias cores e tudo, vários padrões que estão sendo aplicados no revestimento cerâmico. E aí, pessoal, a gente tem uma indicação que vai vir para a utilização dessas cerâmicas, né? Dependendo do ambiente que a gente quer aplicar, nós fazemos escolhas, tá? E qual que é o ponto principal que a gente precisa cuidar quando a gente fala de revestimento cerâmico, né? Acho que todo mundo deve ter uma situação que já viu, ou teve em casa, né? Ou tem o tempo todo aí de problemas na qualidade da execução desse tipo de revestimento. Então, de soltar a cerâmica, de ter que trocar a cerâmica, de ter uma queda desse material por problemas na execução. Então, é um revestimento, sim, que precisa ter toda uma atenção para executar, para que a gente consiga um revestimento que seja adequado, né, que seja de qualidade ali, que tenha uma vida útil bem grande, que foi o que a gente propôs inicialmente. Então, né, também é um trabalho bem específico, não é qualquer pessoa que consegue fazer, tem que ter todo um cuidado, uma situação ali para entender como que está acontecendo e conseguir auxiliar, né, para chegar no revestimento legal no final, porque a gente sabe que pode dar assim muito problema em relação ao revestimento cerâmico se a gente não tiver acompanhando e cuidando dessa fase de execução, tá? Eu tive uma situação pessoal que foi bem interessante aqui em Ponta Grossa, quando eu estava fazendo faculdade, né? Estava num apartamento alugado, apartamento pequeno para estudante e tudo, e uma noite muito fria começou a estralar tudo na minha cozinha, ali na minha sala, né? Que era mini, né? Tamanho de um quarto, assim. E aí começou a estralar tudo, de repente subiu em torno de 15 lajotas numa linha, assim, né? Foi tudo se soltando e subiu porque teve dilatação do material e a qualidade na execução ali, argamassa colante, revestimento, não estava legal e subiu tudo, né? E aí, o que aconteceu? Reforma no apartamento, né? Reforma num apartamento de estudante de 40 metros quadrados ali, em época de prova, foi incrível, tá? Então, vamos cuidar com a qualidade de execução do revestimento, porque interfere na vida do usuário, né? Interfere bastante. Por que a gente utiliza normalmente os revestimentos, né, pessoal? Durabilidade. Eles têm uma durabilidade muito interessante, eles são muito utilizados por isso, né? A gente aplica em qualquer situação ali para ter o aspecto visual, porque a gente sabe que vai durar. Então, ele tem uma resistência bem interessante à degradação contra agentes que vão estar ali sujeitos, né? Vão estar presentes na atmosfera. Então, desde a umidade mesmo, né? E o gás carbônico que podem reagir com os nossos materiais cerâmicos, a gente sabe, né? E causar diferentes reações que vão aparecer visualmente, até a presença de outros materiais, ele consegue quimicamente resistir, né, de uma maneira interessante que vai aumentar a durabilidade e o aspecto visual ali de acabamento por mais tempo do que um outro tipo de revestimento que teria sido aplicado. Além disso, né, quando a gente fala de obras grandes públicas, de grandes fachadas de vedação, facilidade de higienizar. Isso é muito importante, muito interessante e vai auxiliar o quê?
Na hora que a gente for fazer a manutenção ali dos acabamentos, facilidade de higienização vai ser um ponto que vai fazer muito a diferença no tempo, na rapidez, no preço, para estar fazendo a manutenção do empreendimento grande ali, né? Até dos pequenos, a gente já vê a diferença, né? Então, num grande, imagine como é econômico fazer essa escolha do revestimento cerâmico inicialmente. Impermeabilidade, então, é um material que tem uma baixa porosidade, principalmente, né, quando a gente tem essas peças esmaltadas ali, elas têm uma estanquidade ainda maior, né, quando a gente tem um esmalte colorido que fica aplicado ali em cima, né, para dar essa coloração, ele vai deixar mais estanque ainda, a água não vai infiltrar tanto quanto infiltraria numa camada que tem composição cimentícia, é menor essa infiltração, então auxilia para que a gente não tenha o contato da água com as nossas estruturas que podem chegar a causar algum problema, alguma manifestação patológica no futuro, tá? Ainda, inalterabilidade da aparência com o tempo, então fica ali mais novo por mais tempo. A gente tem, sim, casos em que a gente vai ter mancha no revestimento cerâmico, dependendo de como que ele é feito, da onde ele está aplicado. Ele vai ter, sim, essa situação de estar manchado, de acontecer essa situação de não estar com a aparência que a gente utilizou no começo, mas ele tem uma característica de durar mais em relação ao revestimento de argamassa. Sempre quando a gente fala de durabilidade, né, visual, é em comparação com a argamassa simples, com a pintura em si, por isso que a gente fala, né, de uma aparência que dura um pouco mais. E aí um dos exemplos diferentes que eu trouxe aqui seria o piso tátil, né, que seria um revestimento um pouquinho diferente, que está relacionado com essa utilidade aí fora só do visual em si, mas do conforto, né, do usuário entender aonde que ele está caminhando, de ter uma certa ligação ali com uma facilidade para um usuário que tem uma dificuldade, né, em entender como que está determinados espaços e tudo. Tem toda uma normatização quando a gente está falando de piso tátil, né? O que eu sei que eles estavam refazendo ali no Unopar é exatamente por isso, para regularizar essa normatização de espaços, né? Porque foi mudado ao longo do tempo e eles precisavam refazer e acrescentar novos pisos ali para colocar da maneira mais correta, para indicar as entradas e os espaços para quem tem a necessidade de utilizar o piso tátil para se encontrar, tá? Beleza? Por enquanto, até agora, tranquilo? De boa? Mais algum ponto? Não? Vamos falar da argamassa? Tranquilo? Argamassa colante, pessoal. Então, como vocês sabem, para a gente conectar o revestimento cerâmico, né, com a nossa camada de embolso ali, a gente utiliza o que a gente chama de argamassa colante para linkar com o nosso substrato inicial. E aí, a argamassa colante vai servir para quê? Ela vai auxiliar a cerâmica a absorver as deformações que ela pode estar sendo solicitada ali. Então, né, a gente pode receber algumas solicitações mecânicas mesmo, atingindo a cerâmica, e a argamassa, por ser um material que está ali auxiliando nesse contato, ela consegue segurar um pouco dessas deformações para que não tenha uma soltura, para que não tenha uma quebra, desde que ela seja aplicada da maneira correta, tá, pessoal? Qual que é a aplicação da maneira correta? Agora a gente vai só dar uma pincelada, na aula que vem a gente comenta mais, mas é uma aplicação em toda a placa cerâmica, né? Não aqueles 5 pontos ali de argamassa e daí cola ela, né? Lá no substrato. Tem que ter uma aplicação com a desempenadeira da maneira adequada para que a gente consiga realizar o assentamento e ele fique com aquela qualidade que a gente está comentando, tá? E, além disso, a argamassa ela é utilizada porque ela tem uma resistência à tração que auxilia na aderência,
né? Como a gente sabe, é um material que é utilizado para revestimento, para esse tipo de ligação, pela sua aderência, que é causada por aqueles microcompostos, né? A itringita auxilia muito nessa situação. E a argamassa vai entrar mesmo para colar, né? Para conseguir fazer essa conexão ali entre o substrato inicial e a nossa placa cerâmica. E aí nós temos uma classificação em relação às argamassas colantes, dependendo da sua resistência, da sua capacidade de realizar essa ligação, que vai estar o quê? Na embalagem, tá? Alguma questão, gente? Pode. Tranquilo? E aí, pessoal, acho que tá dando eco de novo, né? Eu tô ouvindo eco. Acho que é o Joel de novo aqui, professor. Ah, tá aqui. É que o Joel tá com 2 aqui, daí eu me perco. Aí, voltou. Aham. É que tem alguns de vocês que estão, acho que em 2 lugares, né? Daí tem 2 pessoas, daí eu me perco enquanto vocês estão. Por isso que eu não acho aonde que tá o microfone. Aí nós temos essa classificação, pessoal, em relação à argamassa colante. Então, na sua capacidade de resistência, de conseguir unir o material. E aí, normalmente, essa classificação vai estar exposta para vocês na embalagem, tá? Ela é normativa, ela tem que estar exposta para vocês saberem qual que vocês estão escolhendo. E aí depende o quê? Do que essa placa cerâmica ali vai estar sujeita, onde que eu preciso, né? Ela vai estar com uma solicitação mecânica muito alta, então intempéries, ou vai ter um tráfego que vai passar por cima da placa cerâmica, e aí a gente precisa cuidar com a colagem, né? Ou a gente vai estar com uma camada de vedação externa ali, e vai ter ação do vento, né? E tudo. E então a gente precisa fazer uma escolha adequada para que a argamassa colante consiga suprir essas resistências, essas solicitações que podem ser geridas ali, dependendo da situação onde a placa cerâmica foi colocada, tá? Pessoal, o que vocês utilizam normalmente? Já viram essas nomenclaturas quando vocês vão comprar argamassa, né? Acho que normalmente o que eu já vi bastante é a C3, né? Dependendo da onde que for para ser utilizada ali, principalmente garagem, esse tipo de situação, ela é bem utilizada, né, por causa do tráfego, e aí a gente precisa que ela aguente bastante. Eu não faço ideia do que foi usado daquele apartamento, né, para soltar daquela forma, mas eu vi que a execução não estava 100%. Não estava nem perto disso aqui, né? Piso sobre piso, verdade também. Uhum. Porque a gente já tem uma camada ali de cerâmica, e aí às vezes é inviável que a gente retire aquela camada e chegue no substrato para realizar uma camada nova. Então é feito essa camada por cima, né, e tudo. E aí para a gente conseguir uma aderência adequada, para conseguir linkar 2 camadas, sendo que uma camada delas já é esmaltada, já está pronta, já está finalizada, a gente precisa de uma aderência que aguente, de uma resistência que aguente. E aí entra a C3. Verdade, essa situação é bem interessante de lembrar, né? A situação do piso sobre piso. Tá? Um dos meus professores da faculdade, ele fez o mestrado dele nessa parte de argamassa colante, e ele fazia testes com os tipos de argamassa, né? Fazendo principalmente esse processo piso sobre piso, para entender qual que eram as ligações químicas que estavam ocorrendo ali e que poderiam fazer com que outro tipo de argamassa não fosse bom de utilizar, né? Entender por que a C2 não funciona, por que a C1 não funciona, quais que são as situações químicas mesmo que vão acontecer nessa ligação piso sobre piso, porque a C3 é a mais adequada, falando, né, de uma forma mais micro ali, né, conversando sobre compostos e tudo. Então foi um trabalho bem interessante, né? O Joel conhece o professor aí,
professor Eduardo Pereira, né, da UEPG ali, tá? E aí, pessoal, em relação a revestimento cerâmico, nós temos uma outra classificação aqui que fala sobre resistência à abrasão, tá? Então, é a resistência da superfície da nossa placa cerâmica, é esse índice PEI aqui, tá? Que está relacionado com o instituto que montou essa classificação. E aí a gente conversa sobre a resistência à abrasão ali daquela superfície e a resistência da espessura em si em recebimento de tráfego. Então, vai depender o quê? Da onde que vai ser instalada essa cerâmica, se ela vai ter fluxo de movimentação, qual fluxo que vai ser esse, né? Então, ou se ela vai ficar, né, vertical ali, a gente não vai precisar se preocupar com fluxo, tá? E com que frequência que esse fluxo vai ocorrer. Então, qual que é o cômodo que está sendo utilizado, aonde que essa placa cerâmica vai ser aplicada, né? Como que ela vai resistir a esse tráfego. E aí, pessoal, mas eu vou usar uma cerâmica que estava aqui guardada, né? Porque está aqui, né? Tem que usar e tal, desperdiçar material, não sei o quê. E aí eu acabo usando e daí, de repente, começa a quebrar a cerâmica, começa a dar problema, né? Começa a manchar, ela afunda e não sei o quê, desnivela e tal. Porque a vida útil da cerâmica, então, como que ela vai se comportar ao longo do tempo, para que ela foi programada, vai depender da utilização adequada desse índice. Então, nós temos placas cerâmicas que são pensadas para uma certa resistência, para aguentar um certo fluxo, para que a gente tenha, né, um contato com o material até certa altura. Se eu utilizo uma cerâmica que seja diferente do que ela normalmente está aguentando, ela pode não conseguir aguentar, porque ela não foi planejada para isso. Num primeiro momento vai ficar tudo bem? Sim, mas a vida útil em si, né, o plano que a gente teria de projeto para ela, né, o quanto que ela deveria aguentar sem precisar trocar, sem precisar fazer uma manutenção, não vai ser o mesmo do que se eu utilizasse a classificação correta, tá? Tem alguma cerâmica que seja específica para piscina? Há algum tipo de placa cerâmica? Olha, uma placa cerâmica específica para piscina? Não, tem alguns tipos, dependendo da esmaltação dela, né? Então, da superfície, para a gente poder colocar elas ali, que me venha na cabeça, assim, um nome específico, não. O que a gente vai ter que ter cuidado quando a gente está falando de piscina, com a impermeabilização desse material, tá? Acho que é aí que seria a preocupação maior. Acho que tem uma gama comercial interessante de material, tem como utilizar até outros revestimentos que não seja só o cerâmico. Acho que tem dos materiais aqui de pedra natural, que normalmente é utilizado para piscina também, mas acho que a pior situação ali, o que a gente precisa ter um maior cuidado é na aplicação e execução, né? Para ter uma camada em si de impermeabilização para esse material, para esse volume de água não estragar a estrutura da piscina em si, tá? As pastilhas são bastante utilizadas normalmente, porque elas são menores, né? E tudo, a gente vai ter uma esmaltação mais lisa, que aí não vai ter problema de rugosidade ali e desconforto para o usuário. Acho que tem uma gama bem interessante de material que pode ser utilizado. O que vai ter que cuidar no processo de aplicação para ter uma camada colante ali adequada e não deixar a absorção da água atrapalhar a estrutura, principalmente numa piscina de concreto, né? Alguma situação assim, tá? Mas acho que tem uma gama de material bem legal para essa situação. É uma ótima pergunta, por sinal, porque é parte do nosso trabalho de hoje, né? Bem interessante, parece que lê a minha mente, não é mesmo? Nós temos aqui, pessoal, a parte de resistência à abrasão, então, desse índice PEI, tá? Partindo do zero, ou seja, da nossa menor resistência à abrasão, a menor resistência a fluxo, que aí vão ser placas cerâmicas que são utilizadas só em paredes e tudo, e aí a gente vai descendo até a placa cerâmica com índice PEI de número 5,
que seriam para áreas de alto tráfego, aí seriam, por exemplo, obras de uso público, então prédios comerciais muito grandes, né? Prédios que vão precisar estar recebendo um fluxo de pessoas bem intenso ali no dia a dia, tá? Hospitais, por exemplo, né? A gente está falando muito disso hoje. Hoje em dia, bancos, garagem de shopping, esse tipo de coisa, quando a gente quiser aplicar um revestimento cerâmico, aí entraria uma placa com uma resistência maior. Então, atentem-se para isso também quando vocês estiverem comprando os seus materiais, né? Escolhendo os seus materiais, qual que é a classificação daquele material? Tem ele de outra classificação? Como que funciona? Para que ele é adequado, tá? Eu vou deixar essa classificação aqui para vocês no PDF, mas tem uma classificação também no livro didático de vocês, um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Essa eu achei que tinha mais exemplos práticos do que a que vocês têm no livro didático, por isso que eu deixei ela aqui. Beleza, pessoal. Avançando, vamos falar das pedras naturais e daí a gente fecha com o gesso, tá? Nas pedras naturais, a gente tem uma infinidade de material que pode ser usado tanto em ambiente externo quanto em ambiente interno, tá? Dependendo do que das propriedades dessa rocha, né? De como que vem esse material, de onde que eu quero utilizar. A gente tem revestimento, os verticais aqui para dar um acabamento na vedação, tem revestimento em balcão, tem revestimento em escadas, né? E aí vai tudo o quê? Da resistência do material, por exemplo, a sua durabilidade com a utilização das pessoas, né? Então, utilização do cômodo pelo tráfego de pessoas, assim como a gente falou para a cerâmica, a utilização com insumos que podem estar ali quando a gente fala de um balcão, né? A gente sabe que tem algumas pedras que podem manchar, dependendo da utilização que pode acontecer. Então, é uma escolha ali que vocês fazem de acordo com as características da rocha e aonde que ela vai estar exposta. Ela vai ser interna, ela vai ser externa, para onde que ela é mais adequada, qual que é o tamanho de rocha que eu vou utilizar, qual que é o padrão estético que eu quero. E aí a escolha é infinita, bem interessante de trabalhar com isso, dá um aspecto bem legal. É sim um produto mais caro e mais difícil de encontrar, porque ele é natural, né? A gente tem alguns que são mais comuns de serem vendidos e comercializados, mas tem uma gama bem grande aí, dependendo da região. Tem algumas rochas diferentes que tem naquela região que acabam entrando nesse mundo comercial da construção civil. Eu trouxe algumas aqui para vocês, tá? Vou deixar também essa tabela aqui, ela fica difícil de visualizar, mas eu vou deixar ela no PDF para vocês olharem com calma, verem as características, tá? Vamos conversar sobre o granito, por exemplo, que é o primeiro aqui, né? Eu trouxe um dos tipos de padrão aqui. Ele tem uma certa homogeneidade de textura e de estrutura, né? Então, eles são rochas que são parecidas em relação a isso, mesmo que a gente sabe que tem uma certa diferença rocha a rocha, mas ainda tem um certo padrão que consegue ser estabelecido na sua forma visual, tá? E as propriedades físicas e químicas deles são bem estáveis também, então é legal de utilizar em várias situações. E aí é uma variedade bem grande de uso, né? E a gente consegue fazer um controle do material, de como que ele está ali, de uma maneira bem fácil, por isso que ele é bem empregado também. Aí nós falamos dos mármores, por exemplo, né, que a gente tem colorações claras, tem um padrão bem bonito, ele é mais adequado para interiores, né, a gente utiliza bastante ele em detalhes internos ali, por quê? Porque ele tem uma resistência baixa ali ao desgaste de abrasão, então esse desgaste de fluxo que a gente estava comentando nas cerâmicas, ele não vai aguentar tanto, ele vai se quebrar, não tem uma resistência tão forte quanto a isso, então a gente utiliza ele em locais que não vão ter esse tráfego de pessoas, né, ou até de veículos, por exemplo, a gente utiliza em relação a momentos decorativos pontuais ali, o mármore. E aí tem um outro material aqui que eu queria mostrar para vocês também, que são os travertinos, tá? Que é um outro tipo de rocha natural, que também é comercial e é bem visual, e dependendo, tem situações, tá? Em que o pessoal vende travertino por mármore. Então, cuidem, porque a diferença visual
é pouca, tá? Então dá para enganar, mas a relação custo do material é bem diferente, tá? Então, se tiver um mármore que está fora do padrão ali de venda, deem uma desconfiada, confiram, tá? A diferença do travertino, ó, esse aqui é um mármore, esse aqui é um travertino, tá? Ele tem uma estrutura diferenciada visualmente ali, ele tem algumas cavidades que ficam mais evidentes. Também é adequado para interiores e no travertino, normalmente, para ele ficar com esse visual liso ali, né? Que a gente conseguiria comparar com o mármore, ele é feito um processo de resinagem, tá? Ele não é tão limpo assim quanto o mármore é um pouco mais puro, né? O travertino ele precisa da resinagem para que a gente consiga chegar nesse aspecto visual para utilização em balcão e essas decorações aí que normalmente a gente vê sendo usado, tá? Então se atentem para esses detalhes visuais que às vezes a gente compra, né? Gato por lebre, tá? Alguém já viu esses materiais? Falou, então, né? Lá aquele não era mármore, era travertino? Acontece. Oi. Eu já vi alguns materiais desses, sabe? Inclusive. Deixa eu. Tá ruim. Vamos ver. Professora. Oi. Tá ruim. Tá aqui, eu tô com um celular e um notebook aqui, por isso que eu acho que tá ruim. Tá. Vamos desligar um deles. Eu vou tentar só. fechar um e ficar com. Isso. Aí, vamos lá. Aí, ficou melhor. Professora, isso. Aqui no Paraná, nós temos um mármore branco bastante conhecido que o pessoal aplica aqui, né? Uhum. Na Paulo Xavier, acho que num edifício chamado Pôr do Sol, tem um. O pessoal aplicou um mármore branco, chamado Branco Paraná, na parte externa, e ele acabou oxidando muito rápido. Ai, que dó. Ele é mais exclusivo para a área interna. Isso aí que você falou é muito bacana isso, porque eles são diferentes, não deve ser usado em locais apropriados e não, às vezes, o pessoal usa um material que deveria ser na parte interna para a parte externa. Sim. O travertino, professor, que a gente utiliza aqui no Paraná, normalmente ele vem da Bahia e realmente tem que resinar. Tudo isso que você falou, eu já vi isso em marmoraria, sabe, professor? Eu trabalhei na marmoraria Água Verde, conheço o pessoal da Michelangelo, Paraná Granito, lá são todos amigos meus. E isso acontece, é diferente mesmo. Travertino e mármore são coisas diferentes. Pois é. Acho que o que acontece muito é que o pessoal vende uma coisa por outra, né? Às vezes não conta que é um material diferente, né? Infelizmente acontece isso, professora, porque o travertino, professor, mesmo que seja resinado ele para preencher os espaços vazios que ele tem, na presença de umidade, alguma coisa assim, ambiente agressivo, a resina dele muda de cor muito rápido. E aí acaba manchando a peça. É que ele é um material que tem uma composição polimérica, né? A resina em si. Isso mesmo. Ela vai acabar manchando mesmo. Professor, pode seguir. Beleza. Eu vou fechar o teu aqui, Joel, para não pegar o eco.
Então, o que o João estava falando é isso, né? Que necessita dessa resinagem mesmo, e por ser feita essa resina, ele é um material que ele tem uma composição, gente, uma composição polimérica. E aí, mesmo até com contato com o sol mesmo, ou algum outro tipo de intempérie ali que vai entrar em contato com a camada de resina, ela vai começar a manchar, ela vai ficar feia, né? Ela não fica igual uma peça de pedra natural mesmo, por isso que o travertino ele não vai ter o mesmo aspecto visual ali que vai ser mantido pelo mármore, e tem todo esse cuidado da gente saber o que está comprando, né? Cuidar com o que compra, e se for para comprar travertino, saber e contar para o cliente que é esse tipo de material, né? Para não vender uma coisa por outra. E o que ele falou em relação ao mármore foi isso, né? Que o mármore ele viu ser colocado como decoração externa, e ele manchou, ele oxidou muito rápido, porque provavelmente os seus minerais, a sua composição química ali, não está propícia para que seja utilizado, né, em contato com umidade, em contato com o gás carbônico ali, foi dando reação e vai manchando, por isso que a gente fala da utilização interna, tá? Um dos que eu queria enfatizar aqui, não está aparecendo para vocês porque a minha cara está em cima, mas eu vou falar o nome aqui, são os quartzitos, né? Que é um tipo de pedra natural de rocha também. E aqui ele fala do uso, e ele fala do uso para pisos e pavimentos exteriores, porque por causa da resistência ao desgaste de abrasão, tá? Então é um material que é um pouco mais resistente a esse tipo de situação, e quando a gente fala de utilização externa, aí a gente pode chegar em outros tipos de rochas, né? Não precisa a gente se ater só a esses que são internos, tem rochas para utilização externa também, que também vão dar um aspecto visual bem interessante. E além disso, né, da parte de alto tráfego, então, utilizar para regiões que têm esse fluxo maior, o quartzito é um tipo de pedra natural que pode ser usado em áreas molhadas. Aí entra o lance da piscina, por exemplo, né, que o Guilherme perguntou ali, é um tipo de pedra natural que poderia ser usado como revestimento nessa situação, né? Os quartzitos seriam uma opção, além das placas cerâmicas aí, que a gente tem uma variedade bem grande, tá? Beleza, pessoal, agora a gente vai finalizar com o gesso, tá? Não desistam de mim. Vamos. Gesso, pessoal, ambientes internos, pelo amor de Jesus Cristo. Gesso, ambientes internos. Por quê, professora? O gesso é um aglomerante aéreo, tá? Então a gente monta a pasta dele ali com água, ele vai endurecer, ele é um aglomerante, então ele endurece, vai ter uma resistência, tudo mais. Depois que ele está endurecido, se ele entrar em contato com água, ele vai reagir, ele não vai ficar no estado sólido, ele vai reagir, vai dar problema, ele vai se soltar, ele vai desplacar, ele vai manchar. Então, não pode ter contato com água. Revestimento com gesso é interno, e se eu for utilizar gesso em áreas molhadas, tem que ter todo um tratamento de impermeabilização para evitar que o gesso manche, que o gesso tenha contato com água, mesmo que seja só vapor, né? Ainda da água, só que em outro estado. Então, cuidem em aonde vai ser aplicado o gesso, tá? Cuidem nessa aplicação. A gente precisa de uma camada impermeabilizante muito bem feita quando o gesso é utilizado em áreas molhadas. Eu não recomendo, tá? Estou falando aqui como profissional, beleza? Não recomendo utilização de gesso dessa forma, é para áreas internas, mas não para contato com água, porque sim, tem problema, vai dar problema se tiver contato com água, aguenta, tá? Normalmente ele é aplicado sobre a alvenaria, tanto, né, as cerâmicas, os tijolos ou concreto, ou ainda sobre o revestimento de argamassa já existente. Nós podemos ter a aplicação do gesso de forma manual, certo? Né? Vai no manual ali, e agora a gente já está surgindo com outras aplicações, como a forma projetada, né? Com as bombas ali, as mangueiras, que aí facilitam na aplicação desse material fluido da pasta de gesso. Beleza, como que o gesso é feito, né, pessoal? Ele parte da nossa rocha chamada gipsita. Ela vai ser o quê? Levada a um processo de calcinação em torno de 350 graus Celsius, e aí vai perder água
né, que estava compondo ali os compostos químicos, os minerais da gipsita, vai perder essa água de cristalização, vai criar um pó, que é o gesso, que vai ter essa composição química aqui, tá? Vai ter essa composição com menos moléculas de água, né? Então, é o quê? É um produto em pó que é formado pela queima da gipsita através da desidratação desse material. Então, eu vou tirando água mesmo, desidratando, queimando o material para formar o pó que vira o nosso aglomerante. Então, a gente tem lá a gipsita extraída, britada, moída e estocada. Aí depois ela vai ser secada, vai passar por esse processo de calcinação, vai moer esse material que vai ser produzido, vai armazenar o material e ensacar e vira o nosso gesso, né? Gesso é um aglomerante. Então, se eu estou com ele em contato, vai hidratar. Então, estocagem de gesso também é protegido da umidade. Então, né, eleva o material para ele não ter contato com o solo, para ele não ter contato com umidade nem ali do piso, né, ou do solo batido mesmo. Tem que fazer uma estocagem adequada, senão o material começa a hidratar, endurecer antes mesmo de ser utilizado. Então, cuidem com esses processos quando a gente está conversando sobre esse tipo de aglomerante de utilização do material, tá? Ele vai ter, pessoal, um rápido endurecimento. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir fazer uma aplicação interessante no gesso, conseguir fazer ele normalmente, ou ele é feito por etapas, né? Mas a composição do gesso, se vocês olharem aqui no pacote, né? Ele diz: gesso para acabamentos e artesanatos lento. Provavelmente tem o quê? Um aditivo, né? Que foi incorporado no gesso, retardador de pega, para auxiliar no processo de aplicação e reduzir esse endurecimento rápido dele, para que consiga aplicar da maneira adequada, sem que o material comece a endurecer antes de estar na nossa vedação ali no nosso substrato, tá? Eu trouxe alguns aqui para vocês como exemplo. Então, gesso liso, aí o gesso acartonado, né, que a gente vai ter algumas placas de gesso que estão prontas, que vão ser produzidas, e daí a gente aplica essas placas. Os blocos também de gesso, que também são formados com esse material, que a gente consegue aplicar de várias formas e vão ter esse composto ali como revestimento para acabamento final. Quando a gente fala da pasta seca, ela vai ter uma certa plasticidade, então uma facilidade para que a gente consiga moldar esse material, e vai ter um interessante, bem similar ao que a gente fala das argamassas, né, devido à sua composição química ali, a aderência do gesso é bem legal também, dá para a gente utilizar como revestimento de uma forma bem tranquila. Aí a gente tem a possibilidade de ter uma regularidade visual muito interessante, tá? Quando a superfície está endurecida, que dá aquele aspecto bonito, né, do gesso, que deixa o visual ali bem enriquecido, né, onde ele está sendo aplicado, que todo mundo gosta, né, aquele aspecto de gesso mesmo. Nós temos uma resistência à compressão desse material bem legal, então quando ele está for solicitado ali, ele entra dentro da classe, né, das argamassas ali, como um aglomerante que resiste até um arranjo interessante de MPa ali, então entre 10 e 27, dependendo do quê? Da composição do traço do gesso, da quantidade de água que está sendo colocada antes de realizar esse revestimento. Então, esse cuidado também aqui vai dar um isolamento térmico e acústico, né? Um material que tem essa característica de fazer um isolamento da propagação de som e segura a propagação, né, da temperatura também, e resistência ao fogo, tá? Uma resistência ao fogo também similar. Tem muito trabalho dentro dessa parte de revestimento para entender as nuances da resistência ao fogo, tanto das argamassas quanto desse material de gesso. Ainda temos muitas pesquisas nessa área, né?
dependendo também, vai variar da dosagem do traço, de como que o material está sendo aplicado, da espessura, qual é o substrato, mas tem essa propriedade que entra aqui para a gente. Gesso todo mundo conhece, todo mundo já viu, gosta, tem em casa, já viu problemas com gesso, muitos problemas com gesso. Vou contar uma história para vocês antes da gente finalizar. Na casa dos meus pais tem um banheiro com gesso no forro. Eu disse para o meu pai não fazer. Falei, não faz. Porque vai dar problema por causa do vapor. E aí ele falou, vou fazer. Porque o cara já fez na casa do fulano, do ciclano e ficou lindo. Falei, você viu a casa do ciclano depois de 6 meses? Não viu. Tudo bem. Fez. Não, mas o cara vai impermeabilizar, vai passar várias camadas, vai não sei o quê. Passou? Não sei. Se passou, não passou direito. O que aconteceu? Deu 3 meses, tá com uma mancha bem em cima, né, da onde fica o vapor do chuveiro, tá? Por quê? Contato com o vapor, contato com a água, né? Manchou e deu sorte de não cair, tá? Então, cuidem quando a gente utiliza gesso, porque sim, o contato com água é fatal, beleza? Ele não aguenta. Estamos a 8h35, eu vou mostrar o exercício para vocês e aí eu conto para vocês o que eu sei da prova, tá? Não sei muita coisa, já vou avisando. Pessoal, qual que é o trabalho de vocês para a semana que vem, beleza? Trabalhinho individual, valendo muitos pontos, 250 pontos. Individual, vamos lá. Entregar por e-mail, então e-mail de novo, tá aqui meu e-mail, até a meia-noite da quinta-feira que vem. Eu estou aceitando por e-mail. Eu quero resposta de 4 questões. Vocês vão analisar os casos que eu vou fornecer, tá aqui na sequência, todos os casos, não é só um, são todos, são 4. Vão escolher o revestimento apropriado para cada caso. Escolhe o revestimento que você acha que é mais legal. Justifica a escolha do revestimento. Propriedades, como que vai funcionar, opção estética. Justifica para mim. Escolhi isso por causa disso. Descreve para mim a execução, tá? Como que vai ser feita. Não precisa ir muito a fundo aqui. Eu quero assim, não, nessa situação eu tenho que cuidar com isso, tá? Um parágrafo ali pequeno, não precisa ir tão a fundo, só para eu sentir se vocês estão entendendo em relação às situações, beleza? Onde que eu quero que vocês, né, se preocupem mais aqui nesse começo, escolha os revestimentos, justifique a sua escolha dentro do que a gente conversou, dentro do que vocês conhecem sobre o revestimento que você está escolhendo, e aí me falar, tem algum aspecto específico de execução que eu preciso cuidar nessa situação. Sejam criativos, pessoal, e aí a notinha sobe, certo? Resposta simples, sem criatividade, a notinha não sobe, tá? E aí eu vou mostrar os casos para vocês. Exterior de uma construção residencial em que a estrutura é um steel framing. Que tipo de revestimento que vocês vão escolher para fazer no exterior? Como que ele vai ser executado? Por que que eu estou escolhendo esse revestimento? Segundo, piscina de concreto. Chegou a piscina. Piscina de concreto. Escolhe o revestimento para piscina e aí me conta por quê e, né, explica se tem que ter algum cuidado por ser uma piscina. Piso interior da garagem. Então, o que eu quero saber é o revestimento que vocês vão escolher para o piso, tá? Não para a parte externa aqui, para a parte lá de dentro, para o piso da garagem que vai ser utilizada, que vai entrar muitos carros ali dentro. E o quarto, escada de concreto, localizada no interior da residência. Escadinha de concreto. Tá? Escolhe o revestimento, conta para mim por que vocês estão escolhendo esse revestimento. Dúvidas em relação a esse trabalho para a semana que vem? Alguma dúvida? Tranquilo? Manda joinha para mim lá. Se tá Suzy? Dúvidas?
Show. Mais joinhas. Quero mais. Eu sei que vocês estão aí. Só esperando para eu falar da prova. Ah, tô ligado. Beleza, pessoal. Eu vou finalizar a gravação da aula.